Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui. Obrigado por cada um que o Senhor congrega neste lugar. Aqui estamos nós, ó Deus, todos chamados, congregados pelo Teu Espírito Santo para prestar-te culto. Depois de cantarmos, comungarmos, agora, ó Deus, nós nos aquietamos para ouvir a Tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus, use ela para falar conosco. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade do coração de cada um. Pedimos, ó Deus, que o propósito para o qual o Senhor envia a sua palavra fique claro, fique compreendido e entendido no coração de cada um, e que o Senhor nos convença, ó Deus, de transformar essa mensagem em vida prática. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lucas 21, versículo 29 diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Quero tomar esse texto conhecido como a parábola da figueira para falarmos sobre os maiores enganos da vida. Talvez você nunca parou para pensar sobre o tema. O pai de todos os enganos é achar que os enganos da vida nada tem a ver com a nossa vida. É deste engano que nós somos vítimas de qualquer um outro. Achar que os enganos da vida têm a ver com a vida dos outros, não tem a ver comigo. E nós vamos ver os avisos de Jesus para que a gente não seja enganado. Então talvez se alguém dissesse para você qual foi o maior engano da sua vida, sem pensar você diria que foi um negócio errado, uma compra errada, uma venda errada, uma mudança de profissão, uma mudança de opção profissional, uma traição de um amigo, um relacionamento errado, algo que te fez chorar, algo que você demorou a esquecer. Provavelmente você ia buscar alguma coisa que te traumatizou, que te feriu, e ia dizer, olha, foi aqui o maior engano que eu sofri na minha vida. Mas o texto que nós vamos ver vai dizer que esses enganos aí, eles são pequenos. Por maior que ele seja, eles são nada perto dos enganos eternos. Enganos de alcance eterno. São enganos que têm a ver com a nossa vida. E contra os enganos do enganador, nós temos na Bíblia os avisos do Salvador. Jesus várias vezes insistia em dizer, olha, eu tenho predito, eu vos tenho avisado, vocês estão sabendo de antemão. O povo de Deus, o povo que acredita em Deus, é avisado. O aviso nunca é uma imposição. O aviso nunca é uma proibição. O aviso é um alerta amoroso, carinhoso, que quando desobedecido, sempre traz sequelas. E no caso de avisos eternos, quando não obedecidos, não respeitados, trazem sequelas que entram por toda a eternidade.
Então a Bíblia, que é o livro, o Evangelho, que é a nossa regra de fé, nós temos Deus avisando tudo que para nós já foi passado, que nós estamos vivendo no presente e que ainda viveremos. São avisos que nos iluminam para que você não seja enganado. Você vai ver na Bíblia Deus avisando do dilúvio 120 anos antes de chover, numa época em que nunca tinha chovido. Ninguém conhecia uma única chuva. E Deus avisou de uma forma muito clara. Você vai ver na Bíblia Deus avisando que o povo de Israel iria para o cativeiro egípcio. Falou que seriam cativos e onde seriam cativos. Quando Deus falou isso, Israel nem existia. Os filhos de Jacó eram no número de 70 pessoas. Era um país que tinha 70 habitantes. Deus avisou que eles iam parar no cativeiro, para que lá no cativeiro ninguém pensasse que eles estavam fora do plano, estava dentro do projeto. Deus também avisou que tiraria eles do cativeiro, quando chegasse o tempo. Muita gente não creu, se perdeu, e Deus cumpriu. E assim toda a história da humanidade, ela é repleta de avisos que para nós que vivemos no futuro, que é hoje, o futuro do passado, nós temos essas comprovações bíblicas. Lá no Antigo Testamento, Deus avisou da virgem que daria luz. Olha que notícia. Uma virgem vai conceber. Quantas pessoas não menosprezaram tal aviso? Bem, hoje para nós é passado, a virgem veio. Deus avisou que enviaria o Salvador para morrer na cruz. Ele morreu. Deus avisou que Israel seria cortado. A nação de Israel foi decapitada no ano 70. Isso é história, todo mundo sabe disso. Conhecemos o general, sabemos a época do ano, quantas pessoas morreram. Isso está nos filmes. Deus tinha avisado que Israel seria restaurado. E isso aconteceu em 1948, pertinho da gente. Então, por um tempo, Israel parecia imbatível. Quando Israel estava abatido, parecia que nunca mais ressurgiria. Mas todos os avisos de Deus vêm se cumprindo. E este aviso que nós estamos lendo hoje, Jesus está fazendo um aviso para depois de Israel. Ele fala com a igreja. Ele está dizendo que esta geração que viu Israel brotar em 1948 é uma geração que vai ver a volta de Jesus, não mais como filho de Maria, mas como Salvador, para buscar a igreja que ele morreu por ela. E que esta geração vai estar viva e os salvos dessa geração não morrerão, eles serão tirados da terra vivos. E você vai dizer, mas eu nunca vi ninguém ir embora da terra vivo. Por isso Jesus disse, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem. Ninguém tinha visto chover. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi arrebatado vivo. Diz que Deus tomou para si. Será que Deus matou eles escondidas? Não, o texto diz, Deus tomou para si para não ver a morte. Ele não morreu. Foi transformado. Ele é um tipo de igreja. Ele representa a igreja que faz parte da geração que nasceu com Israel. Então esse aviso de Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês olham para uma figueira e vê que ela brota, ninguém precisa falar nada para vocês. Por vós mesmo, vocês já sabem que está chegando o tempo dos frutos. Verão se aproximando. Falou, então, levante a cabeça. Quando vocês verem Israel brotando, essa geração não vai passar sem que todas estas coisas aconteçam. Mas mais do que saber de antemão que nós fazemos parte da geração que não vai ver a morte, quando Jesus vier buscar a sua igreja, os salvos vivos não verão a morte, eles serão transformados. Os salvos mortos ressuscitarão e juntos eles serão conduzidos pelo Espírito Santo para o céu, ao encontro de Jesus nos ares. Todos nós sabemos disso. Então, numa época em que a ciência está feliz por descobrir as origens do universo, a igreja, ela está vivendo no outro tempo, ela está feliz porque está chegando a hora do seu destino final.
com todo o nosso respeito às revelações científicas, mas quem vive pela fé está muitos milênios na frente. Enquanto eles vibram porque descobriram e comprovaram as origens, nós já estamos chegando no destino final. Está terminando o tempo da igreja, está terminando o tempo do Espírito Santo, está terminando o tempo que Deus determinou para os gentios. É nessa geração. E Jesus disse assim, olha, passa-se o céu e passa-se a terra, mas isso que eu estou falando para vocês não passa. Isso vai acontecer. Eu estou avisando vocês. Vai acontecer. O texto que eu acabei de ler diz assim, olha, as coisas que hão de suceder. Não está dizendo talvez. Aqui fala aquele dia, esse dia existe. Aquela hora, essa hora existe. Ninguém sabe o dia e a hora, mas o dia e a hora já existe e ele virá sobre toda a terra e sobre todos os moradores da terra. Todo mundo vai passar por esse dia. Os salvos serão transformados, os não salvos ficarão aqui para viver a vida pós o ministério do Espírito Santo e o ministério da igreja. Inicia-se o período chamado pela Bíblia de grande tribulação. Lucas 12, o assunto é o mesmo. Se você olhar lá no 54, vai ver que é os sinais dos tempos. Mas vamos no texto que antecede, no versículo 13, 12, 13. O texto que nós lemos de 21, vamos entender. Jesus está avisando do que vai acontecer com essa geração, e ele está fazendo um alerta, vocês tomem cuidado, fiquem vigilantes, sejam atalaias, porque nesse tempo muita gente vai ser arrastado por sentimentos de avareza, por preocupações do mundo, por um monte de coisas que traz engano para a vida das pessoas, e eles serão enganados, arrastados, de tal forma que eles não perceberão o momento em que eles estão vivendo. Momento de cumprimento profético. Momento em que Deus está conduzindo o seu povo. E os avisos de Deus que começa lá em Lucas 12, Jesus faz um solene aviso contra a avareza. A avareza como uma doença usada pelo inimigo de fácil contágio à carne humana e que produz um estrago no meio da humanidade. Quando Jesus fez o alerta da avareza? Quando ele estava ensinando no meio de uma multidão e uma pessoa da multidão chegou em Jesus e falou, mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Se nós não conhecêssemos o final, nós diríamos, Jesus deve ter dito na hora, olha, seja justo com teu irmão. Sabe o que Jesus respondeu? Ele falou, quem me colocou como repartidor entre você e seu irmão? E para iluminar aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele falou, olha, versículo 15, 12, 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Até aí você conhece a parábola. Então o alerta que Jesus faz da avareza, está falando assim, olha, Deus está entre nós, é o Messias, é o Salvador, é o grande esperado da humanidade, e alguém chega nele, e sabe o que ele pede para ele? Fala para o meu irmão repartir a herança. Aquelas histórias que vocês conhecem, o pai e a mãe morreu, ficou uma casinha lá, um terreno, alguma coisa, e está lá os dois brigando. Não sabem de quem eles estão diante, não têm a menor ideia do que Jesus poderia dar. Olha o que eles pedem para Jesus, olha o que eles pedem para Deus humanizado. Manda o meu irmão, dá a parte que me toca, ele está sendo injusto. Mestre, se chamou Jesus de mestre, ele sabia quem era Jesus. Um pedido de alguém completamente equivocado com as coisas da vida. Que eu acho que é um pedido que muita gente, se pudesse ter um momento com Jesus, visivelmente, talvez faria um pedido semelhante. Muito parecido. Uma pessoa que não tem a menor ideia do que é a vida, do que Deus planejou, do que Deus prometeu, e quer trazer Deus para o mundinho caído, cego, enganado dele. Então Jesus disse assim, olha, vocês tomem cuidado com a avareza. Por quê?
Porque a avareza, ela vai levar a pessoa a viver uma vida de acumulador. E tudo que ele vai acumular para si. Ele nunca vai pensar em acumular alguma coisa para ele perante Deus. E ele vai ficar rico para ele, mas ele vai ser pobre para Deus. Então, naquilo que lhe pertence aqui na terra, ele vai ter um monte de coisa. Mas quando ele procurar o que lhe pertence no céu, quando a vida continuar, ele vai estar zerado. Ele não tem nada. Qual foi o engano dessa pessoa? A avareza. E Jesus, para ilustrar o que ele estava falando, para a gente ficar bem conhecedor da verdade, ele falou, olha, o campo de um homem produziu em abundância. Imagina um camarada que plantou e deu tudo certo. Choveu na hora certa, deu sol na hora certa, produção em abundante. E a pessoa ficou empolgadíssima, falou, e agora? O que eu faço? Ah, já sei, vou destruir os meus celeiros e vou construir outros celeiros maiores, e vou armazenar os meus grãos, e vou ficar numa boa, e vou falar para minha alma, come, bebe, folga, porque agora você tem garantido muitos anos. Aí Jesus disse que uma voz disse para ele, louco. Espera aí, louco? Essa loucura aí todo mundo na terra está querendo ter. Quem não gostaria de do dia para a noite ficar milionário? Quem não gostaria de do dia para a noite dar tudo certo e agora ele está sossegado? Mas olha a fala dele, meus celeiros, meus grãos, será que era tudo dele mesmo? Minha alma, será que era tudo dele? Por que o campo dele produziu? Foi ele que produziu a chuva? Foi ele que mandou o sol? Foi ele que deu a fertilidade da terra? Foi ele que garantiu a vida dele mesmo? Será que é tudo dele? Não tem ninguém ajudando aí? Não tem uma outra pessoa que possui com ele? De onde ele tirou tudo meu? Aí a voz diz, você está louco? Vão te pedir a tua alma essa noite, que você acumulou, para que serve? E o texto encerra no versículo 41, dizendo, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então minha alma, meus celeiros, meu produto, ele estava completamente enganado. Mas eu penso que esse louco, que a Bíblia está chamando de louco, é uma loucura muito desejada nos dias de hoje. E por que essa loucura é muito sonhada, ela é muito desejada? Porque as pessoas não têm essa compreensão deste aviso de Jesus, dizendo, olha, a vida não é isso daí que você está vendo. A vida não é só isso que você consegue ver com os seus olhos, a vida não é só isso que você consegue ver com o que você tem, a vida não é isso só que as pessoas dizem que a vida é. Isso é um grande engano, isso é um grande engodo. Ele falou, tenho depois que pedirem a tua alma. E aí? Tem outros exemplos na Bíblia de alguém que aqui se deu muito bem, mas chegou do outro lado. Quem é que chegou do outro lado? A mesma vida, a mesma pessoa, em condições totalmente diferentes, como o rico de Lucas 16. Era a mesma pessoa, com a mesma consciência, lembrava do seu pai, lembrava dos seus irmãos, lembrava do seu povo aqui na terra, só que a vida que ele tinha do outro lado era totalmente diferente daqui. Então, queridos, esse aviso de Jesus, ele está dizendo assim, vocês estão sabendo, estou avisando, vai chegar o dia, vai chegar a hora em que Deus vai buscar o seu povo, e não importa que ano isso aconteça, se foi lá atrás, foi aqui na frente, se demorou, se não demorou, todo mundo vai estar junto, quem ressuscitou vive, quem está vivo é transformado, e ninguém chega primeiro, ninguém chega por último, vai ser dessa forma. A trombeta vai tocar e vai acontecer tudo no mesmo momento. E o aviso lá de Lucas 21, Jesus está frisando ele aqui, que muita gente perdeu esse dia porque se enganou ajuntando coisas para si. E se esqueceu que aqui é o começo. Para quem está salvo, nós já vivemos na perspectiva da eternidade. Então o texto está dizendo para mim assim, o que você já conseguiu na vida aqui? Ah, eu tenho bastante coisa que eu já consegui, desde que eu me entendo por gente. Tenho conquistas, tenho bens, poucos, mas tenho. Tenho vitórias, aprendizados. Mas a pergunta é, e o que você já juntou para você perante Deus? Como é que está a sua conta no céu? O que você já tem lá guardado? Falando, isso aqui é meu. Isso aqui eu fiz pensando na eternidade. Isso aqui eu fiz para Deus. Isso aqui está na minha conta lá no céu. Não recebi por isso na terra.
fiz pela fé, fiz por amor, isso aqui está lá, acreditado para mim. Quantas coisas eu posso escrever numa folha hoje dizendo, olha, o Senhor me retribuirá por isso que eu fiz. Então não é nenhuma parábola, está dizendo, olha, tem aqueles que têm para si e tem aqueles que têm para Deus. Aquele que viveu a vida toda ajuntando coisas para si. E tem gente que durante a sua existência não se esqueceu, como diz a Bíblia, que depois daqui a vida que continua é a mesma. Não foram acometidos dessa doença letal que tira tanta gente da verdade de Deus, que ignora o seu aviso sobre a avareza, são os acumuladores. E Jesus fez este solene aviso para a multidão, numa época em que alguém se aproximou de Jesus, em vez dele pedir, Senhor, me salva, em vez dele falar como ladrão da cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus, escreva o meu nome no livro da vida. Ele falou, não, reparta comigo os bens. No versículo 22, nós temos um outro aviso de Jesus sobre a ansiedade. Você viu em Lucas 21, quando nós lemos, que lá diz assim que muitas pessoas perderão a oportunidade de fazer parte da geração que não vai morrer, porque se descuidaram com as preocupações deste mundo. Ficaram ansiosos sobre a vida, como viver, o que comer, o que vestir, o que comprar, onde morar. Aí Jesus faz um aviso dizendo, olha, Lucas 12, 22. Ele fala, ansiar, ficar ansioso, isso é inútil. Ele falou, ninguém consegue melhorar uma vírgula na sua vida ficando ansioso por alguma coisa. Ansiedade é uma coisa imprestável, não vale para nada. Ele falou, ninguém consegue aumentar no curso da sua vida um côvado. Sabe quanto que é um côvado? 50 centímetros. O dia que você tombar, se você tombar ansioso, a ansiedade não te coloca meio metro para frente. Quem é que consegue alterar alguma coisa na sua vida ficando ansioso? Confiar é saudável, confiar é abençoador, mas ansiar é inútil. E ele faz um aviso dizendo, olha, a vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que a veste. Então, quantas pessoas, por causa do alimento, ou do teto, ou do carro, ele ignora a própria vida? Isso é insano. Se você não tiver o boi, de nada adianta cuidar do curral. Se você não tiver vida, não adianta ter coisas para a vida. Se você vai perder a sua vida, quanto menos coisas você tiver, melhor. Menor será a perda, porque já perdeu tudo. Então ele diz, a vida é mais do que o alimento. O corpo, ele é muito mais do que a veste. Sofre-se tanto pela veste, isso vem lá de Adão. Desde que Adão pecou, que fez roupa de folhas, de lá para cá o homem fez da veste uma coisa preocupante da vida. O que vestir, o que vestir, o que vestir. Sabe o que Jesus disse? Ele falou assim, por que vocês estão ansiosos com a veste? O homem foi criado nu, e depois que ele caiu do seu estado de pureza, não tem nada que ele possa fazer para esconder o seu estado de alguém que está em decadência. E é verdade. Aí Jesus usa um exemplo dizendo assim, Salomão, com toda a sua glória, não conseguiu se vestir como um lírio do campo. Sabe quem é que veste um lírio da beleza do lírio do campo? É o vosso Pai Celeste. Eu fico imaginando, Salomão era um rei de reinos. Ele não era rei de um reino. Salomão conquistou muitos reinos, ele era rei de reis. Ele poderia fazer roupa filetada de ouro, coroa de ouro, sentar no trono. Mas aquele camarada que está lá dentro daquela roupa de ouro, ele é um ser humano caído do seu estado de graça, desfigurado, que adoece, que chora, que deprime, que sofre, que o semblante cai. E Deus falou, olha para um homem igual Salomão vestido no seu trono e olha para um lírio do campo, vê qual que é mais bonito, vê quem está melhor vestido. Qualquer pessoa com uma visão perfeita diria, o lírio está mais bem vestido. Foi então, se Deus veste assim um lírio, que nasce num dia, no outro dia vai para o fogo, vira erva seca, imagine vocês têm que se preocupar com isso. Ficaram ansiosos por isso. Ele falou, olha para as aves não fiam, as aves não se ajuntam, não produzem, e Deus as veste, Deus as alimenta. Nós sabemos que os passarinhos usam a mesma roupa a vida inteira.
E ninguém, quando vê um passarinho, fala, vixe, com a mesma roupa, olha que feio. Toda vez que eu vejo ele, está com essa mesma roupa, não troca. Então os pássaros, com suas cores, com suas combinações, com seus degradês, combinações de todo tipo, você pode olhar para ele todos os dias com a mesma roupa, e todo dia você pode trocar a sua, que você está pior do que ele. Você não vai ficar igual a ele. E Jesus falou assim, sabe quem é que veste os pássaros? Sabe quem é que os alimenta? É Deus. Quem você acha que vale mais para Deus? Você ou um pássaro? Você ou uma ave? Com quem você acha que Deus se importa mais? Com você ou com um lírio? Que tem uma duração curta e vai para o fogo e queima e não existe. Então não adianta ficar ansioso. Sabe o que você tem que fazer? Você busca primeiro o reino de Deus e o resto, as demais coisas, serão acrescentadas. Não adianta você ficar tentando se garantir porque você não se garante. Não adianta você ficar tentando se embelezar porque você não se embeleza. O mais bonito não é a roupa, o mais bonito é a vida. Que roupa deixa uma pessoa com um olhar triste bonito? Com uma alma amargurada bonita? O que você vestiria numa vida triste, numa vida perdida, numa vida ferida, numa vida sobrecarregada de culpas e pecados? Que roupa você colocaria nela para deixá-la linda? Por que os bebês são lindos? Porque as crianças da inocência são lindas. Não é por causa da roupa, ainda que você vista roupas lindas, mas é o seu olhar, é a sua pureza, é o seu sorriso, é a sua inocência. Não é a roupa. A beleza dela não está na roupa. A roupa pode ser bela, mas se ela não tivesse o olhar puro, a beleza da pureza, nada deixaria bela. E aí Jesus disse assim, olha, vou avisar vocês, não fiquem ansiosos pela vida, não tem como você arrumar isso. Deixa Deus arrumar isso. Como é que Deus vai arrumar isso? Ele já te preparou um novo corpo, Ele já te preparou uma vestimenta eterna, Ele já te preparou um corpo de glória, um lugar de glória. Deixa chegar o tempo. Não tenta fazer isso porque você não vai conseguir. Você não vai melhorar a sua vida e nem a de ninguém ficando ansioso. Porque ansiar é tentar viver no dia que ainda não chegou, no amanhã. Isso significa comprometer o presente, que é o dia que já chegou. É adoecer, é viver abaixo da saúde. Então diz, ansiar é inútil, vocês tomem cuidado com a ansiedade, porque o mundo, gente, está mergulhado numa vida de ansiedade de tal forma, e o objetivo é sempre onde morar, o que comer, o que vestir, o que comprar, e com isso a vida passa, eles se esqueceram da vida. Se preocuparam com o inútil e esqueceram do mais importante que é a vida, que é viver. Então Jesus disse, não pense você, porque todos nós pensamos, que se você ganhasse 2 vezes mais do que você ganha, ou 10 vezes mais, ou se fosse o teu campo que produzisse em abundância, que a coisa ia melhorar. Ele falou, não, Salomão, conhece Salomão? Ele não conseguiu se vestir igual a um lírio. Sabe quem é que veste o lírio? É o vosso Pai Celeste. Então não se preocupe com isso. Esses são os grandes enganos da vida. Quando a pessoa se preocupa com coisas que existem em volta da vida e fazem dos arredores, dos bastidores da vida o grande motivo de viver e esquece da própria vida. Ora, quando a vida se perde, tudo que está sobre ela se perde junto. Quanto mais tiver, maior será a perda. Quanto maior for o engano, maior será o prejuízo. E o maior engano é quando a gente acha que os avisos de Jesus não têm nada a ver com a gente. O terceiro aviso que ele faz aqui em Lucas 12, 32, é sobre os herdeiros do reino dos céus. Olha uma herança que você tem direito a ela, que eu tenho direito a ela, que ela é nossa, mas muitas vezes nós não nos comportamos como herdeiro. Versículo 32 diz assim, não temais, 12, 32, leia comigo na sua Bíblia, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Então vendei os vossos bens, dai esmola. Tem certeza que você está torcendo o bigode agora, né? Falar, não, aí não, pastor. Vender meus bens, dar esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então vamos entender o aviso de Jesus? Ele está mandando a gente vender tudo, dar para os pobres. Ele está dizendo assim, olha, Deus
pensando em você, pensando em nós, na igreja que ele comprou com o sangue de Jesus. Ele quis, ele se agradou, foi da vontade dele nos dar o reino dele. O vosso Pai, Jesus falando, ó pequenino rebanho, falando dos salvos, dos fiéis, dos seguidores de Jesus. Olha, pequenino rebanho, não tenha medo. Não tenha medo por causa da veste, por causa da comida, por causa da casa, por causa do carro, por causa das coisas. O vosso Pai se agradou, ele quis, ele está feliz em fazer isso. Ele destinou para vocês o reino dele. Portanto, se livre das coisas menores. Não se apegue a isso. Porque você já ganhou o reino. Imagine alguém que ganhou o reino dos céus de presente, agora não quer abrir mão das mochilas que ele carrega nas costas, dos trecos que ele ajuntou. Por que eu chamo de treco? Porque quando você pega a vida do ponto de vista da eternidade, tudo vira coisas obsoletas. Hoje nós temos um carro bonito, uma Toro. Tem gente que tem Toro. Mas hoje é 2017. Imagina que a vida vai continuar, nós estamos falando de vida eterna, em 3017, daqui 1000 anos. Quem que é a Toro para ele? Isso virou ferrugem, isso virou treco. Porcaria. Ninguém quer o automóvel que o ricão tinha em 1921, quando surgiu o automóvel a vapor. Você vai lá agora e vê o automóvel, só 100 anos eu estou falando, não estou falando de 1000 anos. 100 anos atrás. Você vai lá, 100 anos atrás, a casa que era linda, hoje é ruínas. O piso de madeira de ontem, hoje está comido de cupim, as paredes estão trincadas. Está tudo feio, tudo selado, tudo virou treco, tudo virou porcaria. O que aconteceu? Passou 500 anos. O que é 500 anos perto da eternidade? Nada. Então a igreja, ela está vivendo do ponto de vista da eternidade. Falou, olha, o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então você é um herdeiro de Deus em Cristo Jesus, que você herdou o reino celestial, uma vida imortal, uma família celestial, um lugar incontaminado, uma riqueza que aqui diz, inextinguível. Uma riqueza que não se consome, que não se deprecia. Então, quando nós nos tornamos acumuladores, nos apegamos de coisas para nós mesmos, vamos ajuntando, ele falou, aí você perde a eterna, aquilo que o Pai Celestial queria te dar, você abriu mão dela para ficar com essas coisas que amanhã vai virar treco. Seria a mesma coisa que alguém que herdou uma fortuna entre os homens, mas ele vive lá na rua com um punhado de mochilas como andarilho, e ele fala, não, eu quero continuar carregando meus trecos aqui. Você fala, mas isso não tem valor? Ele fala, para mim tem. Eu gosto das minhas coisinhas. Vai carregar suas mochilas, seus fardos, seus apetrechos, suas coisinhas, porque ele não crê. Ele não acredita na herança, ele não acredita no seu Salvador. É como alguém que chega em Deus e fala, Deus, sabe o que eu quero? Eu quero a metade da minha herança. Só quero que o Senhor resolva o problema da minha dor. Tira a minha dor. Mas tira uma dor, vai doer de novo. Esse corpo ele está destinado à morte. Deus, para resolver o problema da dor, ele resolveu com o problema da ressurreição da vida, onde não haverá mais dor. Porque não tem como acabar com a dor aqui. Se sarar a dor de um lado, vai doer do outro. E um dia tudo termina. É o tempo do emparte. Deus, para resolver o problema da nossa dor, ele falou, eu vou ressuscitá-lo num corpo imortal. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais pranto. Lá não haverá mais sofrer. No entanto, nós que somos herdeiros do reino de Deus, esquecemos que o nosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Ele falou, então, não se apegue. Se livra dos valores menores e toma posse dos valores maiores. Coloca o seu coração em coisas que valem para a eternidade. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde está seu coração hoje? Eu não sei. Será que o seu coração está nessa viva esperança? Você fala, as coisas que eu tenho aqui, eu tenho certeza que são trecos. Amanhã ou daqui a um tempo, isso aqui não valerá absolutamente nada. E quando tudo isso que eu tenho não valer absolutamente nada, eu ainda vou estar existindo. Porque a vida veio de Deus e tudo que vem de Deus é imortal.
Tudo que o homem produz é mortal, mas tudo que vem de Deus é imortal. Por isso que fala que os perdidos, mesmo sendo perdidos, eles sofrerão eternamente no juízo. Não diz que lá no juízo, no lago de fogo, eles cairão lá e morrerão e acabou. Fala, lá haverá pranto, choro e ranger de dente para todos sempre. Mas o fogo não consome com eles? Não tem como consumir aquilo que veio de Deus. Deus é imortal. Não existe nada que coloca o que veio de Deus em extinção. Onde estiver o tesouro, aí o texto diz, Deus, o vosso Pai, se agradou em dar para vocês um tesouro eterno, inextinguível. Então se livra das coisas menores, faça para você tesouros num lugar onde ninguém nunca vai te roubar. Invista, granjeie num lugar onde o que você está fazendo está guardado, creditado para você, uma herança eterna, porque se o teu coração estiver no teu tesouro e o teu tesouro está no céu, seus maiores valores não estão aqui, então é no céu que você receberá o seu tesouro. Amém, queridos? Por último, no versículo 35, nós temos um aviso para os servos vigilantes, Lucas 12, 35. Então, sabendo disso, cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo você abra. Então, querido, está dizendo assim, olha, vocês sabem disso? Sim. Vocês creem nisso? Sim. Então, fiquem cingidos. Sabe o que é cingido? Vestido. Imagine alguém pronto para abrir a porta. Vestido. E as vossas candeias acesas. Sabia que a candeia tem que estar acesa? Tem que ter candeia. Tem que saber que o Senhor vai voltar. E a hora que Ele voltar, eu estou cingido. Estou esperando. Atalaia. Sentinela. Alguém que quando o Senhor chamar na hora. Lembra das 10 virgens? Ouve-se um grito. Aí vem. E elas de pé acenderam as lâmpadas. Ele está dizendo, se você está avisado que ele vem, e você crê que ele vem, se você está sabendo que não sabe o dia, pode ser qualquer dia, se você está sabendo que um dia qualquer você não sabe a hora, pode ser qualquer hora, então você não pode ter pendências. Então você não pode deixar coisas para resolver de última hora. Você tem que ter candeia, vida com Deus. Candeia é lugar de colocar o azeite. Azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na nossa vida. Você tem que ter o Espírito Santo habitando na sua vida. Você não pode viver um único dia sem ele. Você não pode deixar a tua comunhão para arrumar, falar, não, eu vou dar uma consertada com Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar. Não, você não pode ter pendências. Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas a gente sabe que existe o dia, a gente sabe que chegará a hora. E ele falou, então, se vocês sabem disso, vou avisar vocês. Fiquem como uma pessoa que está vestida. Não é vestida com essa roupa aqui, não. É alguém que não tem pendências, vestido diante de Deus. Lá Apocalipse 3:20, fala assim, olha, vocês pensam que são ricos e não sabem que estão nus diante de Deus. Não está vestido da justiça de Cristo. Não tem os seus pecados perdoados. Não está em comunhão com Deus. Não está na obediência do Evangelho. Não está seguindo fielmente aquilo que o Evangelho determina para ele seguir. Então está falando, é alguém que tem o seu Senhor. Quem é que tem o seu Senhor? É um servo. Jesus é o seu Senhor? Sim. Você sabe que ele vai voltar para te levar? Sim. Então fique vestido. E mantenha a sua candeia acesa. Preparado. Você vai trabalhar? Esteja cingido. Você vai se divertir? Esteja cingido. Você vai passear? Esteja cingido. Está vindo para a igreja? Está voltando da igreja? De segunda a segunda, todo o tempo. Por quê? Porque a geração que não vai ver a morte já está passando. Ela está caminhando para o final dela, ela está envelhecendo já. Ela nasceu em 48. E o texto diz, não passará esta geração. Todas estas coisas hão de acontecer. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele está dizendo, não precisa nenhum profeta te revelar, não precisa Deus te mostrar num sonho. Ele falou, por vós mesmos. Você não fala sozinho, vai chover e chove? Você não fala sozinho olhando para o tempo, vai ter bom tempo e tem bom tempo? Você não fala sozinho olhando para a figueira, chegou o verão?
Então, quando você ver que Israel brotou, olha para a figueira. Lembra quando Deus disse que ela seria cortada? Ela foi cortada. Que ela ia para o cativeiro? Ela foi para o cativeiro. Que ela voltaria do cativeiro? Ela voltou do cativeiro. Agora ele está avisando, a trombeta soará. Não diz talvez, falou, não, quando for dada a ordem, a trombeta soará. Então um dia, uma hora, a qualquer momento, uma trombeta de Deus, dado a voz do arcanjo, ecoará nos ares, e os salvos ouvirão. E quando eles ouvirem, eles estarão cingidos, sem pendência, sem apegos, não são acumuladores, são investidores da eternidade. E a gente que sabia disso, creu nisso, se preparou para isso. Porque os problemas da vida não acabam. Então muita gente vai se embriagar com os problemas da vida. Os irmãos já perceberam que hoje, mais do que em qualquer outro tempo, todo mundo tem um monte de coisa para fazer? Na verdade, é um monte de coisa que se a gente não fizer, não muda nada. A maioria delas, se você não fizer, não muda nada. Mas nós temos. O dia está lotado. E você levanta cedo e corre, vai e vem. E é um monte de coisa que, na verdade, se você não fizesse, pouca coisa mudaria. Tirando daquilo que é essencial, que é o trabalho, que existe em volta disso, pouca coisa mudaria. Mas o mundo vai gerando essa corrida alucinante por fazer, e as ocupações da vida, e as preocupações da vida. Falou, isso vai enganando as pessoas. Elas vão se ocupando com as preocupações do mundo, com as inquietações da vida. Elas vão se ocupando e vão esquecendo da própria vida delas, de estar de prontidão de sentinela. E em Lucas 12:42, lá diz assim, olha, que nós somos, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Último aviso de Jesus no capítulo 12. Ele falou, olha, nós somos mordomos. O Senhor te deu, e tudo que Ele te deu, Ele confiou na sua administração. Se você for um mordomo fiel e prudente, você vai fazer um bom uso de tudo que Deus te deu. E o que você não pode esquecer, que no dia que o Senhor voltar para pedir conta de tudo que Ele te deu, Ele vai ajustar conta com você baseado no que Ele te deu. Se você esbanjou e jogou fora, que tem muita gente que fala, eu não tenho nada. Mas não é porque Deus não te deu, é porque tudo que Ele te deu você não valorizou. Então tem gente que não tem saúde, mas não é porque Deus não deu, é porque quando Ele tinha, Ele jogou fora. Tem gente que não tem riquezas, não é porque Deus não deu, é porque quando Deus deu, Ele fez mau uso. Tem gente que tem problema de toda sorte, mas não é que ele não foi agraciado por Deus, é que quando foi, ele não valorizou. E lá diz, olha, cada um será cobrado de acordo com o que lhe foi dado. Nós recebemos de Deus muitas coisas preciosas. E é um privilégio. Quando você foi nascer, eu fui nascer, eu não escolhi se eu queria nascer no Brasil ou na Síria, ou no Vietnã ou no norte da África, ou numa vila da Índia. Então nós nascemos no Brasil. Que privilégio, que honra, que alegria. Ainda que o Brasil não está com essa moral toda hoje, mas a gente dá uma olhada em volta do mundo e você vê, o que a pessoa que nasceu no norte da África é pior do que eu e pior do que você? Então a ele foi dado menos, a mim foi dado mais. E a pergunta é, o que você fez com esse privilégio que Deus te deu? Quem sabe você já se olhou no espelho e ficou orgulhoso da sua beleza? O que você fez dela? Quem sabe você já ficou orgulhoso da sua inteligência? O que você fez dela? Quem sabe você já ficou orgulhoso da cor dos seus olhos, do seu corpo, da sua habilidade profissional, da capacidade que é uma coisa nata em você, é um dom de Deus. Deus te deu, Deus te presenteou. O que você tem, e o que você fez com isso? Então as pessoas estão pedindo mais para Deus, quando elas, na verdade, já fizeram um péssimo uso daquilo que Deus já lhes deu. Não sei por que pedem mais. Então, quanta gente que recebeu uma beleza invejável da parte de Deus e fez disso um instrumento de prostituição. Quanta gente que não recebeu riqueza da parte de Deus e fez isso um motivo dele se distanciar de Deus, de se gloriar. O texto já está dizendo, olha, estou avisando para vocês, cada um será cobrado de acordo com o que recebeu. Quem recebeu muito, vai ser cobrado muito. Quem recebeu menos, vai ser cobrado menos, vai ter que dar conta de menos.
Então muitas vezes nós estamos pedindo grandes coisas para Deus e agradecendo e querendo mais, mas esquecemos que quanto mais temos que prestar conta. Deus te deu. Ele confiou que você faria um bom uso disso. Te deu a tua vida e confiou que você faria um bom uso dela, que a sua vida seria uma bênção para o mundo em que você vive. Que a sua vida faria esse mundo melhor. Que a tua vida faria pessoas serem abençoadas com a sua vida. Que os seus valores seriam compartilhados com pessoas que têm menos valores. Mas existem pessoas que quando é para Deus nunca tem nada. Aí o texto diz, até o que tem será tirado. Porque só pensaram em si. Tudo que conseguiram, tudo que acumularam, tudo que fizeram, nunca foi para Deus, foi só para eles. Pensando neles. E os outros? E para Deus? E para as coisas de Deus? Então tudo que nos foi dado será exigido, é o termo. Lucas 12, 48, último versículo. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo isso, que nós estamos vivendo num tempo em que a qualquer momento a geração que não vai morrer vai embora. Somos privilegiados porque somos avisados por Deus. Fique imaginando este mundo que está vivendo preocupado com as coisas do mundo e que não tem menor intenção do caminho que este mundo está tomando e o que isso tem a ver com a vida deles. É como uma multidão de cegos correndo de um para o outro lado, não sabendo o que virá no próximo dia. Povo de Deus, como desde lá eu comecei falando, desde o dilúvio, sempre, milhares de anos, um século, milhares de anos, 2 séculos, 3 séculos, 30 anos, 40 anos, Deus vem sempre antecipando para o seu povo, eu vou-lo tenho predito. São os avisos de Deus contra os enganos do enganador. Então nós estamos avisados. Quer continuar a sua vida de avareza, de ansiedade, de alguém que não crê na sua herança eterna? Quer ficar abraçado com os trecos da vida? Porque aqui tudo vai virar treco, tudo será destruído. Coisas materiais não ficará nem raiz e nem ramo. A profecia diz, não sobrará nem raiz e nem ramo. Sabe quem Deus vai levar daqui? Os salvos. Tudo que existe hoje está preservado por nossa causa. Quando Deus nos tirar daqui, Ele não tem mais nada aqui. Segue o plano de Deus com Israel, e quando Deus restaurar Israel, não tem mais nada na terra. Aí tudo será destruído. Então, queridos, nós temos uma conta aberta no céu. Jesus disse, existe coisas que você faz para você aqui, e tem coisas que você não faz para você aqui. Você faz para Deus, para um dia reaver isso lá. Como é que está a sua conta aqui? Como é que está a sua conta lá? Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados, congregados, escolhidos para participar de uma reunião como essa. Te louvo, ó Deus, por este culto, por este momento, pela vida de cada um. E agora eu te peço, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a recebermos a Tua palavra como Tua palavra para a nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos destinou o reino dos céus. E que isso o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Somos herdeiros juntamente com Cristo. Não nos deixe, ó Deus, nunca esquecermos disso. Para não trocarmos, ó Deus, tão grande herança, tão inextinguível tesouro, tão insondável riqueza, tão grande plano, por coisas pequenas, temporais na nossa vida. Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus por todos que aqui estão. Abra o nosso entendimento. Traga, ó Deus, a luz reveladora do Teu Evangelho. Permita, ó Deus, cada um aqui receber do Teu Espírito Santo a divina compreensão da importância dEle nos seus planos.
Que todos aqui, ó Deus, possam entender o quanto são amados, sonhados, desejados no seu plano eterno. Perdoe-nos, ó Deus, as vezes que brigamos, choramos e sofremos por coisas tão pequenas e abrimos mão de coisas tão grandiosas. Deus, em nome de Jesus, olha para a nossa vida. Obrigado por nos iluminar, nos avisar em tempo oportuno. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida de mordomos fiéis e prudentes. Que possamos fazer o melhor uso da nossa vida, o melhor uso, ó Deus, do nosso tempo, da nossa inteligência, de todos os dons e talentos que o Senhor nos deu, que eles sejam empregados, ó Deus, na sabedoria do Teu Espírito. Traga, Senhor, a lucidez da Sua revelação e que a Tua palavra produza, ó Deus, no nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.